vimos na aula passada, dando continuidade aos distúrbios infantis, nós vimos na aula passada retardo mental e autismo, né? Hoje nós vamos ver TDAH, certo? O TDAH, pessoal, é um transtorno, assim como o retardo e... Só aumentar aqui. Assim como o retardo mental e o autismo, o TDAH, ele necessita da equipe multiprofissional que a gente já vinha trabalhando antes, né? A inserção aí da escola, os pais, eles têm que receber o apoio, né? Porque eles trabalham, né? Voltados para a melhoria, para a saúde do seu, né, da sua criança, tá? E a questão aí também de uma equipe, né, da equipe multiprofissional que nós já falamos, que é a questão do fono, do psicopedagogo, do fonoaudiólogo, do psicopedagogo e do fisioterapeuta, tá? Então, TDAH é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, tá? TDAH. É um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Essas são as 3 características do TDAH: desatenção, hiperatividade e impulsividade, certo? Algumas crianças, elas apresentam as 3 características com a mesma intensidade. Tem outras crianças que apresentam 2 dessas características com mais intensidade, certo? Não todas. Então, veja, elas irão apresentar as 3. Só que em algumas crianças tem uma que se desenvolve menos ou as 3 podem se desenvolver na mesma intensidade. Uma coisa que acontece muito com as crianças de TDAH ou com as crianças que apresentam uma agitação psicomotora, que nem é considerado diagnosticada com TDAH, mas são crianças assim muito inteligentes, que não param fisicamente, tá? É a questão aí de muitos pais buscarem o serviço do CAPS já, tipo, diagnosticando o seu filho, né, com hiperatividade. Nós, a princípio, né, chamamos os pais para que ambos passem uma consulta com o psicólogo para ver essa questão de criação, né, como essa criança é criada, tá? E daí, muitas vezes, algumas vezes, o psicólogo, conversando com os pais, depois conversando com a criança, ele já nota que muitas vezes essa criança ela não tem não vai ser diagnosticada com TDAH, porque na realidade ela só apresenta a hiperatividade, não apresenta a desatenção, não apresenta a impulsividade. E observa também que isso pode ser uma falta de limites dos pais para com a criança, tá? Então, daí ela orienta a questão de impor limites nessa criança, certo? E daí, com o acompanhamento, né, os pais começam a pôr o limite na criança e a criança vai mudando o seu comportamento. Tá? Então, nós temos sim muitos pais que já chegam dando o diagnóstico aí que sua criança é hiperativa, que sua criança tem TDAH. Tá? Então, é um processo que se faz junto aí, pais e criança. E se realmente fechar o diagnóstico, aí essa criança vai passar também pelo psiquiatra. Tá? Então, 4 a 6% da população é diagnosticada na fase escolar. Por quê? Porque devido, né, a essa desatenção e a essa impulsividade, muitas vezes isso é mais visto na escola. E 2% nos adultos, tá? Esses adultos, pessoal, eles têm que trabalhar essa questão da desatenção,
né, para que eles possam cumprir com seus compromissos profissionais, tá? Pessoas com TDAH chegam à idade adulta, conseguem muito bem aprender na vida escolar, conseguem, né, fazer uma faculdade e conseguem trabalhar muito bem. Só que, devido a essa desatenção, eles precisam se autodisciplinar na questão de estar sempre à mostra, estar sempre visível os compromissos diários que ele tem. Uma vez, né, se vocês tiverem curiosidade, tem uma reportagem do Fantástico, com Drauzio Varela, onde ele acompanhou o dia a dia de um adulto com TDAH. E lá esse adulto, ele tinha um quadro onde ele colocava todas as suas necessidades, né, todas as suas obrigações diárias, né, semanais, na realidade ele preenchia o quadro semanal, e lá diariamente tinha as suas obrigações, né, sejam profissionais, sejam de casa, né, e outros compromissos. Então, ele até fazia por cores, tá? E ele conseguia cumprir com toda a sua programação. Por quê? Porque ele tinha um quadro que o orientava nessa questão dos compromissos, porque a desatenção ela é característica aí do TDAH, tá? No início da vida escolar, eles podem ter um baixo rendimento escolar, mas esse baixo rendimento escolar não é porque eles apresentam um déficit de aprendizagem. Veja, eles não apresentam déficit de aprendizagem. Eles, na verdade, irão apresentar esse baixo rendimento porque eles não têm atenção no que a professora está falando. Ele não tem atenção devido a estarem mexendo com outro colega, dando as costas para a professora, andando pela sala, muitas vezes saindo da sala, tá? Então, ele não vai conseguir ter essa atenção direcionada para a professora e daí poder aprender, ok? Então, vocês vão ver mais na frente essa questão do baixo rendimento, mas o baixo rendimento não é porque eles apresentam déficit de aprendizagem, é porque é devido à desatenção, que é uma característica aí do TDAH. De acordo com o quadro clínico, né, nós dividimos aí em desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, no quadro clínico da desatenção, o que é que essa pessoa vai apresentar? Dificuldade de prestar atenção a detalhes ou errar por descuido em atividades escolares e profissionais. Tá? Daí a importância realmente do quadro, que vai orientar com relação, né, aos compromissos, às atividades profissionais, às atividades escolares, né, para que essa pessoa possa realmente cumprir com suas obrigações. Enquanto criança, essa responsabilidade fica difícil, né, devido realmente à questão da própria idade. Dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Pessoas com TDAH, eles apresentam muito fuga de ideias, tá? Eles contam uma história, nem terminam essa história, eles já vão para outra história. Por quê? Porque eles têm um pensamento muito acelerado. E, como a gente já viu lá em conceitos básicos, quando a pessoa tem um pensamento muito acelerado, ela verbaliza muito rápido, ela fala muito, muito rápido. Ele é um verborreico, né? E daí, isso também acontece nas atividades. Muitas vezes eles não terminam a atividade, já entram em outra atividade, já querem fazer outra, sem nunca ter terminado nenhuma das atividades. Depois ele pode voltar para outra atividade que ele não terminou e daí ele concluir. Mas a partir do momento que ele inicia, dificilmente ele vai terminar essa atividade sem adentrar em outra, tá? Sem ser interrompido por outra, como é que eu posso dizer? Outra busca de atenção, tá? Parece não escutar quando lhe dirigem a palavra,
né, realmente fala-se com ele e ele não tem atenção para quem está falando, né, finge não escutar, não seguir instruções e não terminar tarefas escolares, domésticas ou deveres profissionais, né, aquilo que eu falei para vocês, ele quer fazer várias coisas ao mesmo tempo devido à desatenção, e daí ele muitas vezes não termina uma atividade que ele já iniciou. Dificuldade em organizar tarefas e atividades. Daí, quando adulto, a questão do quadro, né? Esse quadro, pessoal, ele é orientado pelos psicólogos, né? A questão da organização do quadro e o hábito de estar olhando, né? Porque lá tem todos os seus recados profissionais e pessoais, né? Ser facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa. Recomenda-se que quando criança, a criança com TDAH, né, ele faça reforço escolar devido à questão do baixo rendimento escolar e que esse reforço seja feito de forma individual, tá? E que, de preferência, na sala onde ele vai ter o reforço, não tenha nada lúdico, não tenha outros objetos, né, a não ser o básico, para que ele não se distraia facilmente. Essa questão do reforço individual, porque vai estar lá ele e a professora. Então, a distração para com as outras coisas será bem menor do que quando ele está numa sala de aula, né, onde tem outras crianças que ele pode, né, estar mexendo, ele rasga livros, ele destrói as coisas dos colegas. Inclusive, a gente vai ver mais na frente como comorbidade a questão do isolamento, tá? Porque as próprias crianças, elas irão isolá-lo porque ele não deixa nenhuma quieta, tá? Mas na frente a gente vai ver isso. Evitar ou relutar em envolver-se em tarefas que exijam esforço mental constante, né? Porque ele não vai terminar a atividade. Perder coisas desnecessárias para perder coisas necessárias para tarefas ou atividades e apresentar esquecimento em atividades diárias. Daí a importância de, quando adulto, ter a questão, né, do quadro de informações, de compromissos. Eu digo quando adulto, né, porque quando criança fica mais difícil, né, ele se policiar nesse autocontrole aí, tá? Quando adulto, né, gente, já tem uma certa mentalidade que ele pode conseguir se autopoliciar aí e realmente olhar, né, acompanhar aí o seu quadro de informações, de compromissos, porque também sozinho ele não vai conseguir, tá? Sem o quadro ele não vai conseguir. A ajuda dos familiares é bastante importante aí, tanto na fase escolar, né, quanto na fase aí acadêmica e profissional. O quadro clínico com relação à hiperatividade. Agitar as mãos, os pés ou mexer na cadeira, abandonar a cadeira em sala de aula e outras situações que permaneça sentado, correr ou escalar em situações inapropriadas, tá? Então, vejam que ele apresenta uma agitação psicomotora. Ele não é uma criança que sentar e ficar quieto, tá? Talvez quando coloque sentado, a professora coloque sentado, ele permaneça um tempo curto. Esse tempo que ele vai permanecer sentado, fisicamente, ele está mexendo as mãos, ele vai estar com aqueles movimentos nos pés, né, nas pernas, ok? Dificuldade em brincar ou envolver-se silenciosamente em atividades de lazer. Estar frequentemente a mil ou, muitas vezes, agir como se estivesse a pleno vapor e fala em demasia, né? Ele é verborreico. Ele fala demais porque os pensamentos são rápidos demais. Essa questão dele envolver em atividades, né, e a questão dele estar sempre, né, numa agitação psicomotora, o faz estar sempre, né, buscando algum colega
tá? Para que ele possa estar querendo que o colega interaja com ele, certo? Então, daí ele, né, puxar a blusa do colega, tomar o caderno, rasgar, né, tomar determinados objetos, derrubar, tá? Então, ele está sempre tentando envolver outras crianças, outras pessoas, no que ele quer fazer, tá? Isso muitas vezes pode irritar essas outras crianças e a questão do isolamento acontecer. Não é que ele vá se isolar, mas ele será isolado pelas outras crianças porque elas não gostam de brincar com ele, porque ele está sempre perturbando os demais. Tá? Então, devido a essa perturbação constante, que ele não deixa ninguém quieto, as crianças começam a isolá-lo. A escola, pessoal, ao ter uma criança hiperativa, uma criança com TDAH, né, que a hiperatividade seja bem intensa, ela tem que buscar um professor auxiliar para que ele dê atenção para aquela criança, certo? Exclusivamente para aquela criança, porque ele irá prejudicar o seu próprio entendimento com que a professora está falando, porque ele não vai ter atenção, porque ele não vai parar, e ele vai acabar prejudicando o ensino, a aprendizagem das outras crianças, porque ele vai estar sempre, né, chamando a atenção, ok? Então, a escola tem que levar um auxiliar para que fique com ele, exclusivamente com ele, tá? E o professor possa dar atenção aos demais alunos, para que não dificulte a aprendizagem de toda a sala de aula, ok? Então, a escola ela tem que ter essa sensibilidade, ela tem que ter esse olhar para com o quadro clínico da impulsividade. Frequentemente dá respostas precipitadas antes das perguntas terem sido concluídas, apresenta constante dificuldade em esperar sua vez e frequentemente interrompe ou se mete em assuntos de outros. É a questão da impulsividade, tá? Ele está sempre tomando a frente das situações, da fala, está sempre se metendo, né, em conversas que não são, que não estão envolvendo ele, tá? Ele não tem a paciência de estar numa fila esperando a sua vez, então nem vamos esperar que ele fique numa sala, né, esperando a entrada na escola, ou numa fila esperando a entrada na escola, porque ele não vai esperar, tá? Então ele adentra como primeiro em todas as situações. As causas, né? A gente já viu a questão, né, neurobiológica, tá? E daí nós temos a questão aí dos neurotransmissores, certo? Só reforçando, né, a questão dos neurotransmissores, eles se concentram na região aí, nessa região final, tá? E daí eles vão trabalhar a diminuição, tá? A causa vai ser a diminuição do fluxo dos neurotransmissores. Os neurotransmissores como dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina, eles irão, né, estar com menor fluxo nos pacientes com TDAH, né? Principalmente aí a dopamina e a noradrenalina, devido ao quê? A agitação psicomotora, tá? E a desatenção dessa pessoa, dessa criança com TDAH, ok? Então, eles já podem nascer nessa questão da diminuição do fluxo dos neurotransmissores, tá? As medicações, elas vão ajudar a produzir um pouco mais desses neurotransmissores, para ver se dá um equilíbrio ou uma diminuição da intensidade aí dos sintomas, da hiperatividade, da impulsividade e da desatenção. Como diagnóstico, nós temos aí os sintomas. O paciente apresenta as 3 características, né? Desatenção, hiperatividade e impulsividade,
Considerar a duração e a frequência da intensidade dos sintomas, considerar o grau de prejuízo dos sintomas e a avaliação psicológica deve envolver os pais, a criança e a escola. Tá? Como eu falei para vocês no início, a escola ela ajuda muito nessa questão, né, da observação dessa criança, né, envolvida em outras crianças, envolvida em atividades lúdicas, envolvidas na questão da aprendizagem, tá? Da atenção. As consequências aí do TDAH, nós temos um baixo rendimento escolar. Como eu falei para vocês, o rendimento escolar não é por questão de déficit de aprendizagem, tá? É questão da deficiência de atenção, tá? Devido à desatenção, ok? Ele não vai estar escutando, ele não vai prestar atenção que a professora está ensinando. Dificuldades de relacionamento. Esse relacionamento ele vai desde os seus próprios colegas, a professores, a parentes, né, tipo primos, vizinhos, tá? Porque ele vai estar sempre, né, buscando a atenção do outro, né, sempre mexendo com o outro. A questão da baixa estima, né, apesar de ele ser uma pessoa super agitada, onde ele está com uma agitação motora sempre elevada, tá? A estima dele vai ser baixa porque muitas vezes ele vai sentir a questão do isolamento das outras pessoas para com ele. Interferência no desenvolvimento educacional e social, né? A gente já viu a questão da baixa estima e a questão dos relacionamentos, sejam com outros parentes, sejam com as crianças da escola, sejam com professores, sejam com vizinhos, e a predisposição a distúrbios psiquiátricos, como nós temos aí a comorbidade, as pessoas com TDAH, 15 a 20% delas podem desenvolver depressão, tá? E daí essa depressão, ela vir na questão de tentativas de suicídio, né, de pensamentos negativos, transtornos de ansiedade, 25% pode desenvolver ansiedade, a ansiedade patológica, onde isso vem devido à própria desatenção e à própria hiperatividade, abuso e ou dependência de drogas, 9 a 40%, né? A questão de muitas vezes isso se iniciar por curiosidade e daí virar hábito e busca, e o transtorno de conduta, né? O transtorno de conduta, vocês irão ver lá em psicopatia, né? Que é um transtorno social, que ele tem como maior característica a questão da delinquência. Acontece mais em adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, jovens adultos, né? E vem da maior característica a delinquência juvenil, né? Onde essa criança, onde esse adolescente, ele é criado sem limites, tá? Então, nós vamos ver aí, dentro dos transtornos sociais, o transtorno de conduta, onde o TDAH ele pode estar desenvolvendo aí esse transtorno de conduta. E daí nós temos o tratamento, né, a intervenção comportamental, tá? Tem que se trabalhar essa criança, né? Seja através da terapia, seja através de limites dentro da própria escola, tá? As intervenções psicoeducacionais, nós temos que orientar esses pais na questão de dar uma ajuda nesse reforço escolar, tá? Porque eles são pessoas inteligentes, eles não têm déficit de aprendizagem, na realidade isso aí é devido à desatenção, esse baixo rendimento. Nós temos que orientar a questão de um reforço escolar individual, para que essa criança venha a aprender, tá? E que essa professora do reforço tenha o mínimo de coisas, né, que essa criança esteja desviando a sua atenção. E a abordagem multidisciplinar, né? Lembrando que dentro da abordagem multidisciplinar nós temos aí a inserção da escola, né, com profissionais que irão ajudar muito na questão
de observar o comportamento dessa criança, tá? Tranquilo, pessoal, com relação a TDAH? Então, a gente encerra aí os distúrbios infantis.